Olá, terceiro ano do ensino médio. Bem-vindos à terceira aula de História. Sou o professor Diogo. O título do material é este aí, Os Estados Unidos na Corrida Imperialista. Então vamos recapitular. Vocês estudaram comigo na primeira aula, imperialismo na África. Segunda aula, imperialismo na Ásia. E agora vamos abordar, nessa terceira aula, exatamente a América. Por isso, o nome desse país aí. Não tem como falar de imperialismo na América sem abordar Estados Unidos. Vamos fazer uma recapitulação histórica antes de entrar no material. Então, a partir de 1776, os Estados Unidos se tornam independentes da Inglaterra. As 13 colônias são os Estados Unidos, deixam de ser 13 colônias e se tornam os Estados Unidos. Daí, então, desse momento do século XVIII, você avança para o oeste em busca de expansão territorial, e nesse processo você termina em choque com a população nativa, onde vai ocorrer praticamente um genocídio ali de várias civilizações indígenas. O que vai acontecer então nesse processo de expansão para o oeste? Os Estados Unidos consolida o seu avanço do Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico com a compra de territórios da França, Espanha, Rússia, guerra com o México, tomada de territórios que antes eram do México, e obviamente, como eu já disse, o extermínio da população nativa adquire o tamanho que tem hoje, e você tem um novo processo agora no século XIX, que é o processo de transformar a América numa região de influência política e econômica. O nome dessa teoria é Doutrina Monroe. A doutrina Monroe é essa prática, onde o lema é América para os americanos. Vamos impedir que haja uma nova colonização do continente por parte das potências europeias, vamos afastar essa influência europeia e vamos garantir aí a hegemonia da influência política, né, dos Estados Unidos, da influência econômica dos Estados Unidos. Por isso o lema América para os americanos. Não é para o bem geral de todos os nascidos no continente, mas a gente está falando especificamente dos estadunidenses. Então é uma política que ela vai beneficiar economicamente os Estados Unidos da América, tá? Economicamente, politicamente falando. No século XIX, aí já para o final do século XIX, a gente tem uma radicalização dessa política, tá? Com Theodore Roosevelt, onde você vai ter a política do Big Stick. Big Stick, traduzindo para o nosso idioma, é o grande porrete. Ou seja, principalmente na região do Caribe, os Estados Unidos ele vai entrar com força armada, ele vai entrar com a sua força militar para garantir alguns polos específicos de influência na região, principalmente região do Panamá, região de Cuba. Tá? Então tem alguns locais ali que vão ser alvo da ação militar dos Estados Unidos. Então a política do grande porrete. Vou puxar aqui uma telinha só para vocês pegarem esses nomes e datas. Vou minimizar minha imagem aqui no canto para não atrapalhar esse material. Então, olha lá. Governo James Monroe. Vai ser de 1817 a 1825. E desse governo surge a doutrina Monroe, que é, como eu disse, América para os americanos. E depois a gente vai ter ali o Theodore Roosevelt, que é um governo de 1901 a 1909, onde a prática vai ser a política do Big Stick, então a política do grande porrete. Você tem a ação militar incisiva e direta, intervenção direta em alguns estados, ok? Então vamos lá. Doutrina Monroe, 1823, né? Então a doutrina que diz América para os americanos, e ali o Big Stick, que é uma prática a partir do governo do Theodore Roosevelt, ok? Mas vamos lá para o nosso material oficial depois dessa síntese. Vou continuar aqui minimizado no cantinho. Deixa eu ver se isso aqui está em 100% para vocês, ok? Vamos lá. Conteúdo: imperialismo na América, os Estados Unidos na corrida imperialista. Objetivo: identificar e analisar as circunstâncias históricas, políticas, econômicas e sociais a partir dos desdobramentos do imperialismo nos Estados Unidos. Para começar, todos falam:
Todos falam se estiverem online nesse momento, mas como nem todos estão online, vocês estão assistindo essa aula em momentos assíncronos, ignorem alguns desses subtítulos, tá? Mas vamos lá. Nas aulas anteriores discutimos aspectos do imperialismo na África e na Ásia. Tente responder as seguintes perguntas e não deixe de registrar suas observações e análises. Então, vão ocorrer algumas perguntas durante a exibição desse material. Eu posso dar até um tempo para vocês copiarem, ok? Já separei aqui um cronômetro, mas a gente vai continuar abordando o imperialismo. E aí, vocês vão fazendo a análise no decorrer do material. Então, vamos lá. Para refletir. Então, esse box aí tem questões que vão ser pertinentes a toda a nossa passagem pelo material. Então, se propõe uma reflexão sobre tudo que vai ser trabalhado dentro desse material, ok? Então, vamos lá. Primeiro tópico e primeira questão. O que a charge apresentada representa? Então, essa daqui. Será que as ações e motivações dos Estados Unidos foram diferentes daquelas dos países europeus na Ásia e na África? Isso a gente vai responder durante o processo aqui de estudo desse material. Último tópico ali. Então, em que medida as consequências do imperialismo americano na América Latina ainda são percebidas nos dias de hoje? A gente vai refletir sobre essas questões no decorrer do estudo deste material. Agora vamos para foco no conteúdo. Os Estados Unidos na corrida imperialista. Na última década do século XIX, grande parte da América era formada por um conjunto de estados independentes, quase todos com regimes republicanos. A exceção era o Canadá e alguns territórios do Caribe. Após a independência dos Estados Unidos, o Canadá, parcialmente povoado por franceses, recebeu muitos estadunidenses e ingleses, interessados principalmente no trigo e no comércio de peles com os povos indígenas, comércio há muito explorado pelos colonos franceses. Dividiu-se assim em dois, o Alto Canadá inglês e o Baixo Canadá ou Quebec francês. As ilhas e o litoral do Caribe, por sua vez, permaneciam nas mãos das potências europeias. Em fins do século XIX, graças ao rápido processo de industrialização, os Estados Unidos haviam se tornado uma grande força econômica, apesar dos vários problemas enfrentados nas décadas anteriores. A situação dificultava a participação dos estadunidenses nas disputas imperialistas travadas na África e na Ásia, embora o país estivesse presente no Extremo Oriente. O mesmo, entretanto, não se repetia na América, onde a expansão para o oeste resultou na dilapidação do México, com a anexação do Texas e da Califórnia entre 1848 e 1800. Até o fim do século XIX, os Estados Unidos não tentaram qualquer anexação formal de territórios americanos, limitando-se a exercer discreta influência econômica. A exceção foi Cuba. Apesar de a ilha ser colônia da Espanha, os estadunidenses mantinham investimentos na produção de açúcar e tabaco. Em 1898, estourou uma guerra entre Estados Unidos e Espanha. O motivo foi a explosão do couraçado estadunidense Maine no porto de Havana, em Cuba, atribuída aos espanhóis. A guerra se estendeu do Caribe às ilhas do Pacífico, onde havia possessões espanholas, em particular as Filipinas. O saldo final da guerra foi favorável aos Estados Unidos. O Tratado de Paris, 1898, acabou com o domínio espanhol sobre Cuba, Porto Rico, ambos no Caribe, e as Filipinas, Pacífico. Em compensação, os estadunidenses indenizaram a Espanha. Porto Rico e Filipinas acabaram se transformando em domínios estadunidenses. Cuba, por sua vez, conquistou sua independência política, mas a economia continuou dominada pelos Estados Unidos. Esse domínio foi consolidado em 1901 com a Emenda Platt, que permitia aos estadunidenses intervir militarmente em Cuba quando sentissem seus interesses ameaçados. Essa emenda foi inserida, sob pressão dos Estados Unidos, na Constituição cubana. Por meio da política do Big Stick, os Estados Unidos passaram a associar a dominação econômica à ideia de intervenção militar nos territórios a serem ocupados. Se a doutrina Monroe 1823 limitava-se a defender a soberania dos países americanos, a intenção agora era óbvia: expandir os Estados Unidos pelo mundo, a começar pelo vizinho Caribe. No Pacífico, os Estados Unidos anexaram o Havaí e as ilhas de Guam. Dentre as consequências do imperialismo norte-americano, podemos destacar a intensificação do processo de aculturação, o acirramento das disputas territoriais durante a Guerra Fria, a disseminação das práticas neoliberais
a liderança do dólar no sistema monetário internacional e a confirmação da hegemonia capitalista dos Estados Unidos. Bom, então aqui vamos pegar como exemplo do imperialismo na prática o Tratado de Paris, né? Então acabou com o domínio espanhol sobre Cuba, Porto Rico, tá? Filipinas. Porto Rico e Filipinas acabaram se transformando em domínio estadunidense e Cuba conseguiu independência política, mas a economia continuou dominada pelos Estados Unidos. Perceba, você é independente, mas tem um país ali que tem uma hegemonia, um controle político e econômico sobre o seu território. Tá? Aí vocês podem ver a Emenda Platt. Emenda Platt, que é de 1901, e vai ser ali imposta a Constituição cubana. Tá? Então os Estados Unidos conseguem o direito de intervir militarmente em Cuba. Isso é imperialismo. Tá? Então isso daí é imperialismo, imperialismo puro. Como a gente já viu, a prática de ter outros territórios sob sua influência política, econômica e militar. Ok? Bom, vamos avançar aqui sobre esse material. Analise a charge e responda ao que se pede. O que a charge Mar do Caribe representa com base nas ações imperialistas dos Estados Unidos? Não esqueça de justificar sua resposta. Então, Mar do Caribe, região caribenha, temos aqui um indivíduo com um grande porrete caminhando e arrastando com ele, nas suas cordinhas, uma marinha de guerra. É basicamente a política do Big Stick, né, gente? Não tem nem muito o que analisar a política do Big Stick sobre o território do Caribe. Mas vamos avançar aqui, vamos ver a correção. No final do século XIX, os Estados Unidos começaram a intervir em outros países com o intuito de garantir sua hegemonia econômica na América Latina. A política externa imperialista foi acentuada com o governo de Theodore Roosevelt, de 1901 a 1909, que reservou aos Estados Unidos o direito de livre intervenção em outros países em favor de interesses nacionais. Alguns críticos da época disseram que seu lema era "fale suave, mas tenha nas mãos um grande porrete", o que tornou sua política externa conhecida como Big Stick, grande porrete. Legal, olha só que frase interessante. Fale suave, mas tenha nas mãos um grande porrete. O grande porrete é a força militar americana, tá? Uma analogia ao poder de guerra dos Estados Unidos. Então, retomando conceitos. A doutrina Monroe, assim chamada por ter sido criada durante o governo do presidente norte-americano James Monroe, foi anunciada ao Congresso dos Estados Unidos no dia 2 de dezembro de 1823. Teve como objetivo a não interferência dos países europeus nos países americanos e, sob o slogan América para os Americanos, pretendia defender as nações recém-tornadas independentes de todo o continente americano de uma possível recolonização. Olha só que atitude nobre. Então é uma retomada de conceito. Vamos para foco no conteúdo. Durante o governo de Theodore Roosevelt, de 1901 a 1909, houve a ação expansionista mais expressiva, com interferência no Panamá, separado da Colômbia em 1903 com apoio tácito dos Estados Unidos. Havia fortes interesses econômicos e militares na região, com a finalização do canal que ligaria o Atlântico ao Pacífico. As obras do canal terminaram em 1914, e sua construção e seu controle foram passados para os Estados Unidos. O Canal do Panamá retornou ao domínio panamenho somente em 1999. Bom, então a gente retoma aqueles questionamentos lá do início, né? Mas vamos lá. O que a charge apresentada representa? Então a gente já viu aqui algumas várias, né, imagens. Estou até exagerando, a gente viu aqui duas, né, charges e uma imagem. Então, imperialismo norte-americano, a política do Big Stick, né, grande porrete, que é aquela política de agressão e intervenção militar, né, que também é uma prática imperialista na região do Caribe, né,
E aqui, basicamente, uma fotografia de trabalhadores no canal do Panamá. Então, eles estão ali escavando buracos para a colocação de dinamites. Tá? Então, um canal que vai ligar o oceano, as embarcações ali do Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico e vice-versa. Tá? Então, o canal do Panamá. Um corte ali no meio do continente. E aí vamos aos 3 questionamentos. O que será que a gente vai ter aqui como resposta? Bom, pessoal, então a questão das charges ela já é bastante tranquila de responder, né? Então, será que as ações e motivações dos Estados Unidos foram diferentes daquelas dos países europeus na Ásia e na África? Diferente, não digo, né? No seu todo, você não teve aí necessariamente uma intervenção militar de dominar o território como os europeus praticaram. Então, os países da Europa assumiram ali o controle direto de alguns países na África, né? E também na Ásia. Então, você tinha o controle direto dos europeus em algumas regiões. Já os Estados Unidos exerceu influência política, econômica, intervenção militar e controle direto em alguns casos específicos, mas não de forma tão acentuada como a gente viu a Europa praticando na África e na Ásia. Já ali no terceiro tópico, em que medida, né, as consequências do imperialismo americano na América Latina ainda são percebidas nos dias de hoje? Eu acho que aí é bastante complexo essa resposta. Né? O que eu posso ajudar vocês nisso aí? Como que a gente pode observar a influência, né, do imperialismo na América Latina hoje? A nossa dependência, por exemplo, do dólar ainda. Então, o dólar é uma moeda que causa bastante impacto na nossa economia. Né? Serve como um termômetro aí para a nossa economia. Você paga a dívida externa em dólar. A influência que os Estados Unidos têm em toda a questão política, econômica dentro do Brasil é muito grande. Tá? E, obviamente, em toda a América Latina. Então, é amplo aí falar, né? São amplas as características da influência desse imperialismo no continente, no nosso país. Tá? Mas eu vou deixar vocês responderem, vou dar aqui 5 minutinhos para vocês e aí respondam com a palavra de vocês. Aqui eu dei só uma pincelada, um norte de como vocês podem responder isso aí. Obviamente que na sala a gente até conversa mais, né? Eu posso especificar mais detalhes, mais exemplos, tá bom? Mas tentem responder aqui. Já coloquei o meu auxílio, tentem colocar no papel, organizar as ideias com as palavras de vocês, ok? Então 5 minutinhos marcando agora. Vamos lá.
Então, zerado aí o cronômetro, deu tempo, né, para vocês fazerem algum registro. Então vamos lá, avançando para a correção. Acho que não vai fugir muito do que eu expliquei. A charge expressa o expansionismo imperialista dos Estados Unidos sobre diferentes áreas. As ações e motivações dos Estados Unidos na América muitas vezes diferiram da abordagem europeia durante o período imperialista. Enquanto as potências europeias frequentemente buscavam expandir seus impérios coloniais para obter recursos naturais e estabelecer controle direto sobre territórios, os Estados Unidos, em alguns casos, adotaram uma abordagem mais orientada para o comércio e influência política. No entanto, essa distinção não é absoluta. E os Estados Unidos também estiveram envolvidos em intervenções militares e apoio a regimes pró-americanos em diferentes partes do mundo, como estudaremos em outras aulas. A influência política, econômica e cultural dos Estados Unidos continua a moldar as dinâmicas regionais. Muitos países enfrentam desafios relacionados à instabilidade política, desigualdade social e dependência econômica, que podem ser vinculados a períodos de intervenção ou influência norte-americana. Além disso, as relações diplomáticas muitas vezes são influenciadas pela memória histórica dessas ações, afetando a forma como os países latino-americanos interagem com os Estados Unidos. Bom, pessoal, então a gente vai passar aqui para uma questãozinha para vocês praticarem um pouco. Vamos lá, a doutrina Monroe foi a expressão da política imperialista dos Estados Unidos em relação à América Latina, desenvolvida a partir do século XX. Sobre esta política da diplomacia externa dos Estados Unidos, indique a alternativa abaixo que não corresponde a um fato relacionado à doutrina Monroe. Então temos aqui 5 alternativas e qual delas não está relacionada à doutrina Monroe, a doutrina América para os americanos, doutrina de colocar territórios sob influências políticas, econômicas e muitas vezes sobre dominação militar. Então, 1, conquista do território de Porto Rico. 2, apoio da independência cubana. 3, política externa de dominação econômica em países carimbenhos que receberam a alcunha de República das Bananas. 4, construção do Canal do Panamá. E 5, perda dos territórios onde hoje se localizam Filipinas e a Ilha Guam, né? Então, como a gente já leu aí no texto, os Estados Unidos não perdem esses territórios, na verdade conquistam, né? Então seria o 5 aí, perda dos territórios. Vamos avançar aqui. Correção, se você responder a alternativa 5, parabéns. A justificativa. Com a doutrina Monroe, os Estados Unidos conquistaram os territórios indicados na alternativa, ok? Vamos aqui chegando para o final do documento. Todos escrevem. Relembre os princípios da doutrina Monroe, em particular a ideia de América para os americanos. Como as ações dos Estados Unidos no Canal do Panamá podem ser interpretadas à luz desses princípios e da ironia apresentada na charge. Fique atento às orientações do seu professor e à data de entrega dessa tarefa. Então vocês não vão me entregar essa tarefa, ok? A gente vai realizar outras propostas em sala de aula, mas tranquilo aí a análise dessa charge, né? Então vocês têm ali um leão com a cabeça do tio Sam negociando ali com pessoinhas miúdas, né? Que seriam os demais estados, os demais envolvidos na questão. Mas vamos lá. O que aprendemos hoje? Vamos finalizar essa aula. Vou me colocar aqui novamente. O que aprendemos hoje? Identificamos e analisamos as circunstâncias históricas, políticas, econômicas e sociais a partir dos desdobramentos do imperialismo exercido pelos Estados Unidos. A gente viu aí alguns pontos do imperialismo praticado pelos Estados Unidos, né? Então, dominação
militar em alguns casos pontuais e, na maior parte do tempo, a influência política e econômica sobre alguns territórios. Na verdade, alguns é até eufemismo meu. Influência política e econômica sobre toda a América, tá? Então, gente, a gente finaliza por hoje. Como vocês sabem, aí quem assistir depois, essa aula ela tá gravada para vocês. Nos vemos na segunda-feira abordando esse assunto e muito mais. Uma boa semana aí para vocês. Tchau, tchau.